Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Azevedo, professor de Matemática e Física aqui do site Fabrica D, e veremos hoje um apanhado sobre questões da prova de qualificação da UERJ, tá? Mais precisamente prova de Física, que assim, ela vem misturada lá no bloco que vem Biologia, Química e Física. E assim, é importante sempre estar lembrando contigo e repassando as principais diferenças da UERJ para o Enem, que pelo menos a nível de Rio de Janeiro são as duas provas que o aluno vai estar comparando durante o seu estudo, e é importante você saber com aquilo que você está lidando. Então, prova da UERJ, as questões são muito diretas, não é aquela enrolação da prova do Enem, com aqueles textos longos. A prova do Enem é uma maratona de resistência, claro, e aí você sabe muito bem também outro aspecto, que você acerta 30 questões de uma matéria e o seu amigo acerta 30, vocês não têm necessariamente a mesma pontuação, pelo contrário, o mais comum é que cada um tem uma pontuação diferente em função do TRI, em função de quem acertou questão fácil, médio, difícil. Esse difícil é uma coisa definida a posteriori, ou seja, se você pega uma questão mongoloide, a princípio aparentemente mongoloide, mas na hora lá de que eles forem apurar quantos acertaram, quase ninguém acertou, todo mundo deu um surto mental, isso no Enem, todo mundo deu um surto mental, aí acaba que aquela questão tem uma valoração muito alta para quem acertar, desde que o cara tenha acertado as fáceis, senão ele considera como se fosse uma espécie de chute. Então tem toda uma complicação aí em como que a nota é atribuída, em como que a pontuação é atribuída na prova do Enem. E isso é o que desanima muitos alunos. Na UERJ não, ela já segue aquele esquema do vestibular tradicional. Porém, né, tem um detalhe que é o quê? Você tem lá, no caso, nota que varia de A, B, C e D, em que você tem pontuações extras que você leva para a prova discursiva. Então, o cara que é medicina e que quer direito, por exemplo, ele está correndo provavelmente atrás de um conceito A, porque na UERJ, para você conseguir medicina e direito, que são dois dos cursos mais concorridos, realmente, assim, pela pesquisa que a gente faz e que você já deve estar sabendo, o conceito adequado para você passar é o conceito A, ok? E aí, com isso, ele vai para a prova discursiva, onde na discursiva é que a decisão realmente é feita para valer. O pessoal do Corpo de Bombeiros não tem isso, só tem a prova de qualificação, não existe uma segunda fase discursiva. Fica atento aos livros que eles recomendam todos os anos, pois a prova da UERJ vem baseada nesse livro, meio que em cada questão fazendo uma perguntinha em cima daquilo. Estou acostumado com isso, gente. Eu trabalho com ensino desde 99, na verdade desde 98, tá? Quando eu entrei bem baby dentro de um curso, um dos maiores aqui do Rio de Janeiro, vou falar qual é, a gente não está sendo pago para fazer merchan, e foi lá que eu, inclusive, me fiz como professor, não tenho ingratidão de falar isso, pelo contrário, e, cara, tenho visto todas essas transformações de provas ao longo desses anos. Então, por exemplo, a UERJ já foi muito mais difícil, em que as questões eram interdisciplinares em todas as matérias. Por exemplo, você tinha questões pedindo a probabilidade de, ao longo da tabela periódica, encontrar um elemento com tal característica, ou dava lá com o negócio de timina e guanina, não sei o que, e pedia alguma coisa daquilo relativo a física, a análise combinatória, e por aí vai. Questão de resistores, onde as resistências estavam em PG, e isso mudou a partir de 2011, tá? E ainda ficou um nível legal. E é claro, né, que os tempos vão passando, hoje em dia, infelizmente, o ensino é muito pior, galera. Então, eles vêm acompanhando essa mudança e descendo o nível paulatinamente para ser o mais razoável na seleção da galera. Então, assim, não quer dizer que você deva desprezar a prova, nem também hipervalorizar o nível da prova. É aí que eu te aviso que conteúdo na UERJ é cobrado de forma bem direta. Só que tem um problema. Geralmente o cara que passa o ano inteiro direcionado para o Enem, quando vai para a prova da UERJ, ele acaba tendo uma surpresa do tipo, alguns assuntos que ele tinha deixado de lado, que ele já tinha percebido que no Enem não iriam cair, ou se caíssem pelo TRI não teriam grande relevância, para a UERJ eles vão ter, tá? Então, assim, eu diria que se você é um cara que sentou num bom curso presencial ou online, estudou todas as matérias sem ficar naquela coisa tipo assim, isso aqui eu não quero que caia não sei quanto no Enem, isso aqui eu não quero que só tenha uma questão não sei o quê. Tu senta e faz o seu trabalho, que é estudar tudo aquilo, e depois de você ver os conteúdos, na hora de revisar, é que você dá uma atenção maior ou menor a alguma coisa ou outra, dependendo da relevância da prova, que isso é o correto. Eu posso te falar que, gente, nos últimos 30 anos não caiu tal coisa. Chega lá naquele ano, eles botam. Então você não pode trabalhar também com mãe de Ná, com previsão. Você tem que se basear o quê? Estuda tudo, tá? Claro, já com uma certa razoabilidade, sabendo que é aquilo que é mais ou menos cobrado, e na revisão você dá uma maior ou menor atenção a tais assuntos. Não é tipo assim, nunca caiu, já de cara vou deixar de lado.
tá? Isso aí nenhum bom aluno de nenhum grande curso faz isso, inclusive a gente não estimula isso que seja feito isso no Fábrica D, tá bom? Sem mais demora, pessoal, vamos lá. Joga na tela aí a primeira questão que foi da UERJ 2018. Observe o gráfico que representa a curva, característica da operação de um gerador. Com base nos dados da resistência interna do gerador, em ohm é igual a quanto? Volta para mim? Então, gente, uma questão bem direta e reta, tá? Vamos lá. Isso aqui é a curva DDP versus corrente de um gerador, que é um dispositivo responsável por lançar corrente elétrica, por lançar energia num dado circuito elétrico. E aí, lembrando que o símbolo de fonte, né? Existem vários símbolos importantes aqui em eletrodinâmica. O símbolo da fonte é justamente o quê? É um tracinho menor ligado a um tração maior. Não confundam, você que é um cara parrudo em exatas, isso aqui com um capacitor. No capacitor eu tenho que os dois traços são do mesmo tamanho. Já na fonte eu tenho um traço pequenininho ligado a um traço grandão, tá? E o resistor, o que ele vai ter aqui? No resistor, você vai ter esse símbolo aqui, né? Que uns fazem de um jeito, outros fazem um pouquinho do outro, mas mais ou menos na média a cara dele é esse. E aí, gente, o gerador é sempre um conjunto em que eu tenho uma fonte ligada a um resistor. Aqui eu estou revisando o que a pessoa vagarosamente vai ver na aula de teoria, tá, galera? Aqui eu estou dando um caldo, tá? Só para não sair só fazendo a questão também sem revisar nada. E aí, a DDP nos terminais do gerador é dado por uma letra que a gente chama de FEM, que é a abreviação de força eletromotriz, menos RI. Esse RI, esse R aqui, se chama resistência interna. É justamente a resistência que ele está pedindo no caso aqui. O principal, galera, é você perceber o quê? Esse gráfico que eu tenho, essa equação que eu tenho, ela se assemelha à equação de uma reta, né? Que é y igual a ax mais b, ou se eu trocar a ordem, b mais ax. E o que é dado na teoria é que você tem, fazendo associação, o seguinte. Lá de matemática, você sabe o quê? Que o termo constante é onde a reta corta o eixo vertical. E o númerozinho na frente da variável, ele vai dar se a reta é crescente ou se ela é decrescente. Então, como a resistência é um valor positivo e aqui na frente tem o menos, o A da história, né, o valor que representa o A, ele vai ser negativo e aí isso indica que a reta, de fato, é aqui, ou como tá, decrescente, tá? Isso a gente explica no início da teoria, mas aqui a ideia é bem simples. Amigo, olha só, primeira coisa, se eu deixar isso daqui incompleto, faltando apenas alguns elementos, você vai ver que a resistência interna vai sair de boa, rapidinho. O que vai ser a FEM, então? É o B, que no gráfico ali, ó, é a interseção com o eixo vertical. Então, num gráfico como esse, a força eletromotriz é a interseção com o eixo Y. Geralmente o pessoal que não é de exatas não gosta dessa matéria, porque ela é mais técnica, né? E fora que quando a gente faz alusão à coisa de matemática de um jeito bem amarrado, o cara já não sabe mais fazer, hoje em dia, essa associação entre as matérias. Então, geralmente isso aqui é um conteúdo de finalização de eletrodinâmica que os professores deixam mais para o final, justamente por essa dificuldade que eles sabem que o aluno vai ter em fazer esse paralelo entre uma matéria e outra, tá bom? E aí, com isso, eu tenho que o U está dando o quê? 24 menos RI, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Aí você vai fazer o seguinte, meu amigo. Repara no caso aqui que você pode chegar e agora ver assim, ó. Quando você tem a sua corrente igual a 8, a DDP é igual a 0. Mas se eu jogo aqui dentro a corrente igual a 8 e a DDP igual a 0, a única coisa que fica faltando na conta é o R. Vamos ver de novo? Se eu olho esse pontinho aqui, ó, ele é um par ordenado. É porque é como se isso aqui fosse um X e como se isso aqui fosse um Y, né? Então, um par X, Y, um par 8 com Y que é igual a 0. É um par em que o I vale 8 e a DDP, aquele U, vale 0. Se eu substituir isso aqui dentro, o que vai ficar aqui dentro? Fica 0...
igual a 24 menos R vezes 8. Joga o 8R para a esquerda. E aí o R vai ser igual a 3, tá? Então você vai ter um total ali de 3 ohms, tá bom? Bom, aí com isso a gente fechou a questão. Alguns nomes que eu anotaria, caso você esteja vendo isso aqui na aula aberta e você não seja nosso aluno ainda. Essa corrente aqui, que faz com que a DDP nos terminais do gerador seja igual a zero, ela é chamada de corrente de curto-circuito, tá? Então, corrente de curto-circuito é justamente aquela que meio que faz o seguinte: o desenho aqui do gerador por completo é uma força eletromotriz ligada à sua resistência interna. Geralmente, eu tenho aqui entre eles um resistor ou qualquer outra coisa mais complexa ligada ao gerador. Então não se engane, aqui nesse desenho o gerador é esse pedaço que eu circulei de laranja. Se eu sumo com esse resistor, se eu coloco aqui uma resistência zero, ou seja, se eu coloco o fio diretamente ligado de uma extremidade à outra, aí o circuito meio que vira apenas a FEM, a fonte do gerador, e o seu próprio R interno e mais nada. Vai aparecer uma corrente que a gente chama de corrente de curto-circuito. O nome curto-circuito se deve ao menor caminho pelo qual a corrente pode passar. Não tem nada a ver com o show pirotécnico de luzes, efeitos de som. Isso aí é uma crendice popular, tá bom, gente? Então o menor caminho da corrente é aqui o curto-circuito. Eu quero que você guarde que esse 8, que faz a DDP ser igual a zero, é justamente essa tal de corrente de curto-circuito, tá bom? Então é isso aí, deixa eu voltar aqui. Olhando aqui, vai dar a letra, deu 3, né? Da letra B de bola, tá bom? Segura aí, tô voltando, próximo assunto, volto já. Beijão, gente. Próximo aqui, minha gente, joga na tela. Seguinte, admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 centímetros e que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 volts. Nesse caso, a intensidade do campo elétrico em volts por metro equivale a quanto? Volte para mim, Caroline. Volte para a luz. Vamos lá. Poltergeist, melhor filme de terror dos anos 80. Galera, primeira coisa aqui, a questão é simples, então eu vou enriquecer a explicação para aproveitar a sua perdida alma que não estudou direito os fundamentos de eletrostática, nem que vem depois, que são força, campo e potencial elétrico. Primeira coisa, uma grande confusão é feita aí, vamos logo tirar essa confusão da sua cabeça. Força e campo são vetores. Potencial elétrico, grandeza escalar, é número só. Ou seja, quem é vetor tem módulo, direção e sentido como característica. Quem é só grandeza escalar é aquele valor e acabou. Outra coisa, sinal, quando é vetor, serve para o sentido apontar para um lado, para o outro, ou seja, serve para definir um sentido ou mudar o mesmo. Quando eu boto o menos na frente de um vetor, eu estou mudando o sentido para onde aquela setinha que representa o mesmo está apontando. Já no potencial elétrico, como ele é uma grandeza escalar, o sinal vai entrar lá no número que representa ele. Então, eu tenho potencial de 20 volts, de 10 volts, ou de menos 10 volts. Na conta, caso eu queira calcular um potencial total, eu vou somar essa galera com o sinal incluído, tá? Então, assim, só para quando você estiver fazendo os seus estudos ou revisando, para você que já é nosso aluno da plataforma, você se ligar nesses detalhes que, de repente, podem ter ficado desapercebidos, tá? E aqui, para o E não é diferente. Muito cuidado, isso vale para qualquer questão de força, de vetor. Na física, uma coisa é o cara perguntar, determine o campo elétrico, tchum. Outra coisa é ele perguntar, determine o módulo do campo elétrico, é outra coisa. Como assim é outra coisa? Se ele pergunta o módulo do campo elétrico, ele está perguntando uma das 3 características que compõem o vetor campo elétrico, por ser uma grandeza vetorial. Então isso aqui tem módulo, direção e sentido, tá? Mas eu pergunto apenas o valor do campo elétrico, é só um módulo. E aí eu vou te dizer que o campo elétrico tem 2 unidades, tá? Que eu vou escrever aqui depois, que são volts por metro ou newtons por coulomb. A questão em si é bem tranquila. Eu tenho, no caso aqui, né, 2 placas, que ele fala que são 2 eletrodos,
E aí, é bom que esse desenho fique na sua frente, porque como que o campo flui de uma carga positiva para uma negativa ou o contrário? O campo elétrico ele flui sempre da carga positiva para a carga negativa. Então você vai ter aqui uma linhazinha, uma flechinha que representa o campo indo de um cantinho para o outro, que é da carga negativa para a positiva. E aí, o que eu vou ter que fazer com essas flechinhas, professor Marombeiro? Vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, você vai ter o seguinte, tá? A questão, ela lida com a definição de campo elétrico uniforme, que são justamente essas linhas de campo migrando de placas que são paralelas, como nesse desenho. São linhas horizontais, não, que o desenho poderia estar invertido, mas são linhas paralelas saindo da placa positiva para negativa e que, inclusive, existem aqui superfícies chamadas de superfícies equipotenciais. Cada linha dessas perpendicular às linhas do campo contém pontos que possuem o mesmo potencial elétrico. Então não existem apenas essas que eu estou desenhando. Existe o que eu quiser. Eu posso botar aqui perpendicular a qualquer momento, em qualquer lugar aqui. Qualquer perpendicular que eu coloque. Na hora que eu queira, ai, poderoso, tá? Você vai ter aqui, ó, que pontinhos que eu marcar, se eu marcar aqui o ponto A, se eu marcar aqui o ponto B, eles terão, e o C, o mesmo potencial. VA igual a VB igual a VC, seja lá quanto seja o valor desse potencial em volts, ok? Só muda potencial quando eu pulo de uma linha dessas para outra à frente ou atrás, tá? Ao longo das mesmas, eu não tenho diferença de potencial. Mas aqui, entre as placas, entre os eletrodos, ele me diz que a diferença de potencial é de 6 volts. Então isso aqui é a diferença de potencial, como é que ele chama? Ele fala que aqui, ó... É, diferença de potencial, não botou um nome específico, né? É a diferença de potencial que, repito, é dada em volts, né? Isso aí é a mesma coisa que 110 volts, 220 volts, não? Que você tem lá quando coloca a tomada, um objeto, um aparelho, né? Na tomada da sua casa, tá bom? O dedo do seu irmão, tá? E aí você vai ter o quê? Aqui é bem simples, galera. O valor do campo que flui aqui de uma placa para outra, em função da distância, em função desse fio que eu tenho, lembra da fórmula do seu amigo Edu, tá? O seu Edu será o quê, né? É porque eu estou fazendo que E vezes D é igual a U. Campo vezes distância será igual a diferença de potencial entre aqui as placas, os eletrodos, as placas, né? As placas, os eletrodos positivo e negativo, tá? Cansaço faz isso. Então, você vai ter aqui o Edu. E aí é só você substituir, tendo cuidado, né, das unidades, que aqui está em centímetros, para tudo estar bonitinho batendo dentro do SI, do Sistema Internacional de Medidas. Isso tem que estar em metros. Então, isso passa para 0,2 metros. E aí sim, fica que é vezes 0,2 é igual a, no caso, DDP, que é 6. 6, ele vai dividir por 0,2. Ó, se fosse 6 por 2, 6 por 2 daria 3. Não, como por 0,2, é como se eu estivesse fazendo 6. Dividido por 2 décimos, né, galera? Dividir por fração repete o primeiro, multiplica pelo inverso o segundo. Vai dar 60 por 2, que são 30 volts, tá bom? 30 volts não é imbecil. 30 no caso aqui, com a unidade do campo, né? Eu estou dividindo, no caso, DDP por distância volts por metro. Aí, vale dizer que a unidade ali de campo, na verdade, já tem duas versões. Ou é volts por metro ou é newton por coulomb. Existem outras situações em que você calcula o campo e é indiferente. Botar newton por coulomb ou volts por metro não tem diferença. Acaba que em questões de campo elétrico uniforme, né, a gente acaba chamando ali de volts por metro, mas é mera, no caso, casualidade, tá bom? Então, a unidade do E é newton por coulomb ou volts por metro, tá?
Guarda isso daí bonitinho, que assim, você tem uma relação poderosa e geralmente isso derruba o pessoal, porque as pessoas estudam mais aquela parte de circuitos elétricos, como tem resistor, em série, paralelo, e essa parte inicial fica muito de escanteio pelos alunos, exceto aquela parte de força do KQQ sobre D ao quadrado, né? Mas exceto aquilo, essa de potencial e campo fica muito de lado. Então quando cai uma questão é um show de horrores, tá? Então vou sair daqui frente para você dar um print aqui, não esquece isso, e já já Xandão tá de volta. Beijo, gente! Próxima aqui, agora essa aqui eu quero especial atenção sua, que ela não é tão direta quanto as anteriores. Joga na tela. Seguinte. Uma rede elétrica fornece tensão eficaz de 100 volts. Depois vai anotando ou sublinhando aí, presta atenção nesse 100. A uma sala com 3 lâmpadas L1, L2 e L3. Considere as informações da tabela a seguir. As 3 lâmpadas associadas em paralelo permanecem acesas durante 10 horas, sendo E1, E2 e E3 as energias consumidas, respectivamente por L1, L2 e L3. A relação entre essas energias pode ser expressa como? Volta para mim, gente. Alguns detalhes importantes para você entender a questão. Ele falou que a tensão a qual cada lâmpada... Gente, lâmpada é a mesma coisa que um resistor, tá? É um resistor especial que, além de ele dissipar energia sob a forma de calor, ele converte energia elétrica em energia luminosa. Ele é um resistor, ok? E a lâmpada sendo um resistor, ela vai ter que funcionar aí sob 100 volts, todas as 3. Mesmo essa que ele está botando aqui, uma característica de 200 volts por não sei o que. Eu vou explicar o que é isso. Esquece que por enquanto as 3 estarão ligadas em 100 volts, até porque ele fala na questão que eles estão o quê, pessoal? Em paralelo. Paralelo quer dizer a mesma DDP. Então, não tem nada discrepante, não tem nada conflitante na questão, porque ele já está explicando. Eles estão em paralelo, estão com a mesma DDP e estão ligadas a 100 volts. Não tem nada batendo aí, dando merda, tá? Então, o desenho, se você fizesse aí, no caso, um esquemazinho, é como se fosse o quê? Tem lá a sua fonte de 100 volts, né? Com essas 3 lâmpadas ligadas. Aí, ela. Assim, algumas coisas na questão já foram adiantadas pra gente, né? Ele fala o que pra gente, pessoal? Que quando essa lâmpada L2 está ligada em 100 volts, que ela vai dissipar 60 watts. Que essa aqui, quando está ligada em 100 volts, que ela vai dissipar 20 watts. Watt é unidade de potência. A potência é a mesma coisa que energia sobre tempo. Como ele fala que as coisas na questão aconteceram ao mesmo tempo, você colocar aqui em ordem crescente ou decrescente a maior ou menor energia é a mesma coisa que comparar a potência de um com a do outro dos 3 que eu tenho aqui, tá? Então, nesse caso, como o tempo é o mesmo, geralmente nessas questões, o tempo aqui em que as coisas estão se dando é o mesmo, então comparar energia e potência dá, no final, na mesma resposta. Agora, o problema é esse cara daqui. Esse cara daqui, o que acontece? O que é característica nominal do resistor da lâmpada em si? É assim, você tem que pensar assim. Se ele estivesse ligado a 200 volts, então ele iria dissipar 120 watts. Só que o problema é que ele não está ligado em 200, ele está ligado em 100. E aí eu preciso obter qual é essa potência de quando ele está ligado em 100 para poder comparar com os demais aqui e saber quem que vai gastar maior ou menor energia. Mas aí, galera, eu preciso fazer o quê? É proporcional? É só falar que vai ser 60? É a metade? Não, tá? Tu vai ter que usar uma dessas relações aqui com sabedoria e eu vou até lembrar como você decora. Lembra? Tem a musiquinha, né? A potência é energia sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Com o U tem que rir. Com o PRI ao quadrado. A potência é um babaca engraçado. Piu. A potência é energia sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Com o U tem que rir. Com o PRI ao quadrado. A potência é um babaca engraçado. Piu.
tá? Com isso você não esquece essas fórmulas de eletrodinâmica de resistores que, assim, para o Enem também, vale dizer, elas caem o tempo todo, elas despencam na prova. Mas aí, o que eu vou ter que fazer aqui, gente? Olha só. Aqui, vou apagar desse lado, então espero que você tenha printado, tá? Você vai ter o seguinte. Para você poder migrar de uma situação para outra, você tem que lembrar aqui que a resistência, que a lâmpada é um resistor. E se eu não estou mexendo no tamanho do filamento que compõe a lâmpada, né? Tem aquela fórmula da rola, né? Que tem ρL sobre A, que diz que se eu mexer no comprimento, não sei o que, você vai alterar a resistência. Ou seja, se você não mexer em mais nada, se a questão não comentar nada, a resistência aqui, estando ligado a 100 ou a 200 volts, tem que se manter a mesma. E aí, isso é o elo de ligação entre uma situação e a outra. Eu tenho aqui, ó, potência e DDP. Qual é a fórmula que tem potência, DDP e R? P igual ao quadrado sobre R, tá? Então vamos usar isso. Como P é igual a U ao quadrado sobre R, vamos embora trocar aqui de lado, ó. Fica P vezes R igual ao 2, ou você vai ter que o R, ele vai ser, como o P está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. U ao quadrado sobre P. Então, como isso aqui é constante, significa que a DDP ao quadrado sobre a potência, na situação em que eu tenho 200 e 120 watts, tem que ser a mesma razão de quando eu tenho a DDP como sendo 100 e a potência justamente aquilo que eu vou querer achar. Então, o elo de ligação, o link entre uma situação e outra, vai ser isso. Não entendi. Olha só, você vai igualar 2 vezes U ao quadrado sobre P, uma relativa de quando você tem 120 watts e 200 volts, e a outra de quando eu tenho 100 volts, que é o meu objetivo, né? E no caso ali, uma potência pelinha, correspondente a essa nova situação. Caramba, mas que conta chata! Mas aí vamos ser espertos, olha só, gente. Isso aqui é 200 vezes 200, não é? Do outro lado é 100 vezes 100, não é? Com isso, o que acaba acontecendo? Cada 100 desse lado corta com 200 do outro, tá? E aí você vai ter ali que isso corta com isso dá 2, isso corta com isso dá 2. Fica 4 sobre 120 igual a 1 sobre P'. Então multiplica cruzado, ou divide aqui o 4 com 120, né? Tem que 1 sobre 30, né? É igual a 1 sobre P'. Bom, gente, tá um em cima de cada lado, então os denominadores também têm que ser iguais. Então o P' vai ser de 30 watts quando você tiver ali uma DDP de 100 ligada ao resistor, né, que é a lâmpada. Então se aqui forem 100 volts, você aqui vai ter 30 watts, tá? E aí com isso eu consigo comparar, né? Na verdade, então, você tem aqui que quem vai gastar mais energia é o do meio, que tem uma potência de 60 watts. Então é o E2 maior que o E1, que é maior que o E3. O que vai estar aqui na letra C de nádegas, tá bom? Think about, tá? Printa então aí, vê se tá tudo bem. Essa é uma questão que merece ser revista, tá? E, repito, para o Enem também é um tipo de questão que costuma cair bastante, tá bom? Então, te aguardo, faz a mágica e vamos para a próxima questão. Próxima, joga na tela. Seguinte, 5 resistores da mesma resistência R estão conectados à bateria ideal E de um automóvel, conforme mostra o esquema. Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência PI. Ao estabelecer um curto-circuito entre os pontos MN, a potência fornecida é igual a PF. A razão PF sobre PI é igual a quanto? Volta para mim. A questão aqui envolve uma parada chamada curto-circuito, que é um assunto também bem cobrado. Curto-circuito, gente, é, no caso, o menor caminho. É o menor caminho. Ou é o caminho de menor resistência, vamos assim dizer, a passagem da corrente. Então isso também a gente vê na aula de teoria. E aí o que vai acontecer?
o menor caminho, o caminho de menor resistência, perdão, à passagem da corrente, né? Os resistores funcionam como se fossem barreiras para a corrente elétrica passar. Se eu tenho um fio sem resistência, aquele fio é ideal para que a corrente passe, porque é o local em que ela vai passar, em que ela vai fluir, sem a menor dificuldade a isso. E aí toma cuidado que questões que envolvem fios com curto costumam causar muita confusão para os alunos. O pessoal pega alguns exemplos mais simples nas primeiras aulas e não aperfeiçoa isso com exercício e dá confusão, porque não é apenas um fiozinho e jogar toda a corrente em cima daquele fiozinho. Você vai entender o que eu estou falando. Existem duas situações aqui. A situação inicial em que aqueles pontos MN ali podem ser ignorados. Ele quer que eu, em função de E e de R, meio que ache a potência total aqui do circuito dissipado. E a situação final, que é aquela em que eu terei um curto, que é um fio ligando direto os pontos M ao ponto N. Vamos lá, vamos com calma aqui. Inicialmente, o que é que eu terei? Inicialmente aqui, você vai ter o quê? Esses três resistores estão em paralelo. Eles estão ligados entre os mesmos dois terminais. Então, o total que você tem aqui, isso vai ser igual a R sobre 3, né? São três resistores idênticos que estão em paralelo. E aí, como que fica o desenho, né, refeito com esses três sendo trocados por R sobre 3? Você vai ter, então, o que aqui, tá? O E, um R, e um R sobre 3 aqui, né? Com isso, a corrente que sai aqui da fonte, ela não sofre subdivisão ao passar por esses três elementos, que são essas três resistências. E quando a corrente não sofre subdivisão, é porque os elementos estão em série. Série quer dizer mesma corrente. A gente até zoa isso daqui, né? A gente, quando dá a teoria, fala que agora esses resistores daqui estão em série porque tem, portanto, o mesmo I, tá? Então, o REC que eu tenho nessa situação, ele é R mais R sobre 3. Que fazendo as continhas vão dar 7R sobre 3. Com isso, a potência inicial será o que, galera? É o ao quadrado, no caso é ao quadrado, sobre o REC. É ao quadrado dividido por 7R sobre 3. Fica E ao quadrado, divisão por fração, né? Multiplica pelo inverso. Então fica 3 sobre 7R. Enfim, vai ficar 3E2 sobre 7R. Não se assusta com os valores, já que ele pediu no final a divisão entre a potência final e a inicial. Então, deixa isso aí no cantinho dela de boa, ok? Como tá aí. Agora, a situação final, a conta é até melhor. Só que eu tenho que tomar um cuidado de entender o que está acontecendo. Não é a conta o problema. É aqui. Você tem que estar com a teoria e tem que estar com o conceito de curto-circuito muito bem na tua cabecinha. Se eu ligo um fio aqui do ponto M ao ponto N, gente, num circuito elétrico, o que são pontos de mesmo potencial? São pontos ligados por um fio sem resistência. Então, para a gente aqui, nesse circuito, chamar esse ponto de M e esse aqui também de M, dá no mesmo. Porque não há lugar aqui no quadro que interessa para eu saber se eu vou chamar de M, de X, de Y, de Z ou de N. É eu ter alguma fonte ou resistência ao longo do caminho ou não. Eles estarem ligados um direto ao outro. É como se eles estivessem coincidentes. Se eles estiverem coincidentes, eu estou matando esse resistor aqui. Porque, por exemplo, outra forma de ver isso é a corrente chega aqui. Quando a corrente chega aqui, um caminho possível é ela poderia se subdividir, né? Mas um caminho possível é um espaço em que eu tenho uma oposição à passagem dela. Ó, eu vou aqui te atrapalhar a passar, tá? E o outro fio aqui que não tem oposição nenhuma. Pode passar de vontade, de boa aí, tá liberado, né? Pô, tu acha que o cara vai querer fazer o quê, gente? Passar pelo... Se você for masoquista, né? Corrente não é masoquista, a corrente aqui, ela é malandra. Então ela vai passar pelo fio sem resistência, tá legal? Só que aí, muitos alunos, eles eliminam, né,
nessa situação, esse resistor aqui, mas esquecem que, como os três estão em paralelo, a DDP entre os três é a mesma. E se eu estou dizendo que a DDP é zero, porque quando eu falo que esse fio não tem resistência, né? O que acontece? É U igual a RI, como não tem resistência, é como se estivesse fazendo 0 vezes I. Corrente tem, né? Porque ela vai passar toda por ali. Mas a DDP é zero porque a resistência é zero. Se eu tenho DDP zero e está em paralelo, resistores com DDP igual a zero são resistores inúteis para mim no circuito, tá? Então é como se a corrente fizesse o quê? Saísse daqui, vem aqui, ó, não entra nesse, não entra nesse, vem toda por aqui e volta passando por esse resistor antes de retornar à fonte pelo tracinho pequeno. Então ela sai do traço maior, vem, passa pelo fio sem resistência e volta aqui pelo resistor de baixo, terminando pelo traço menor, tá? Então se eu esquematizo aqui o meu desenho, o que acontece? Você tem aqui fonte, resistor e fio. Então, nessa parte final aqui, minha gente, a potência não tem dois resistores que também estão em série, mas aí vai ser R mais R. A corrente não sofre subdivisão. Todo aquele pedaço que estava daqui para lá, meio que é inútil. Isso não vai, na verdade, né, representativamente desenhar um circuito. Eu posso simplificar tudo isso daqui para aquilo dali. No segundo caso que eu tenho curto. E aí, como eu tenho um REC de 2R e a DDP, a FEM não mudou, né? A potência final, ela vai ser E ao quadrado, U ao quadrado sobre R. Esse R é o REC, né? Então é ao quadrado sobre 2R. Como ele quer que eu divida ali o PF pelo PI, vamos embora. Se você faz isso, ó, você vai ter que PF sobre PI é dividir, então, E ao quadrado sobre 2R por 3E ao quadrado sobre 7R. Divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí você corta um E com outro, e aí isso vai dar o quê? 7 sobre 6, tá? Então você vai ter 7/6 aqui, como sendo a razão, o que vai ser, no caso, a letra D de dado, tá? Ok? Tira um print aí, meu amigo. Vê se tá tudo bem. Sinistro, não, mas sempre que você estiver desanimado, lembra que no ano que vem você provavelmente estará já na sua chopada da sua carreira, aproveitando a sua faculdade longe, livre disso daqui, ou não, dependendo da sua carreira. Tá? Então mentaliza coisa boa aí que você consegue. Lembrando que esse é o tipo de questão que cai bastante, então é bom você de fato saber fazer. Inclusive na lista que está sobre isso aqui na plataforma, tem mais outra questão da qualificação da UERJ recente, em que isso daqui foi cobrado. Lembrando que não é útil fazer provas da UERJ de 2011 para trás por causa daquele lance que eu falei. As questões eram interdisciplinares, e aí você pegar a questão misturando matemática com física de fato não é útil para o nível de prova atual. Nem tirando mas de repente está misturado, mas pelo menos para treinar é legal. Não, porque o nível era superior e não somente que as coisas eram misturadas, ele é mais difícil por si só e ainda tinha mistura de uma matéria com a outra. Então realmente não vale a pena mesmo você fazer. Como eu sempre estou avisando, eu avisei na aula inaugural, quando você tiver esgotado de fazer as provas anteriores da UERJ, ou melhor, na verdade é uma dica mais para quem tem um nível muito baixo de base, né, e quer começar por algo para ganhar uma confiança, a prova de vassouras. Se você baixar a prova da USS, você dá Severino Sombra, você vai ver que
a banca que faz a prova é a mesma, até o layout da prova é igual ao da qualificação da UERJ. Então é uma boa forma de você até criar simulados para você fazer em casa, cronometrados com aquilo, bem como ter uma versão levemente mais light em dificuldade da prova da UERJ para dar um upgrade ali moral, né, na sua moral e já treinar um pouquinho de uma forma mais fácil que cai. Essa é a dica que eu tenho. Raramente as pessoas falam isso, tá? Muita gente usa a prova de vassouras para fazer simulado e aí não entrega o ouro para o cara não saber de onde que as questões estão saindo. Então anota que isso é uma dica valiosa, tá bom?